bonito? Não escutei não. Bom dia para quem é bonito? E bonito e cheiroso, né? Quanta gente bonita aqui nessa comunidade, gente, que legal. Olha, eu estou acompanhado aqui hoje de 4 pessoas importantes, né? Pedro, tudo bem, Pedro? Bom dia. Minha esposa Vandeni, e ela carrega consigo o Benjamin, né? Eu também estou aqui com o Alexandre, esqueci o nome do tio do Alexandre, Gegene não, né? Aqui, são de São Paulo. O Alexandre, pega esse sax, vem para cá. Posso cantar uma música com você aqui ainda não? Pode? Nós moramos na cidade de Engenheiro Coelho, uma cidade que não tem semáforo ainda, né? O Alexandre é um menino que faz música lá no NASP, é da Bahia, né? Ontem à noite a gente fez um som ainda lá no colégio, foi muito legal. Acho que eu vou ficar de pé mesmo, tá bom. E Alexandre tem 20 anos, ele falou, Cleide, você tem que falar, sou solteiro. Solteiro, né, Alexandre? Então, solteiro, faz música, né? Partidão aí, viu, meninas? Para solteiras, então. O Alexandre, a gente se conhece já há alguns dias, e eu vi ele tocando por lá no NASP, por aí, falei, cara, a gente tem que cantar junto. E há mais ou menos 15 dias atrás, né, Celso? A gente estava aqui, e aí o Celso falou, fez o convite, falei, uma hora dessa tem que vir aqui e tal. E eu falei, claro, só chamar, então daqui 15 dias. Falei, tá bom, pode ser. Está combinado. E aqui estamos. E eu estava aqui algumas 2 semanas, aí cantei uma música e quero cantá-la de novo com você. Só que hoje eu quero cantar aqui junto com o Alexandre. Se você souber, pode cantar junto, tá bom? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no quê? No seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rogar-me te perder. Da vida, retorno aqui, vai. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao ninguém explica Deus. Aí tá legal. Senhoras e senhores, diretamente da Bahia, no sax, Alexandre.
Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus. Você. Coral bonito, hein, gente? Pode cantar só mais uma? Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo por terra e ar. Pode cantar, viu? Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono nossa canção. Somos o teu povo, santa nação, sacerdócio eterno e pó desse chão. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono nossa canção. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, mais alto, gente. Que tens por mim. Em Cristo, com você
Alexandre? Bom, mais uma vez, bom dia, você que chegou agora, tá bom? Eu disse aqui que nós moramos lá em Engenheiro Coelho, naquela cidade bonita, né? Lá nós temos o colégio UNASP, e hoje está tendo um evento muito bonito lá, por sinal, viu? Chamado Clássicos. O pessoal está fazendo arranjos lá de canções de Williams Costa Júnior. Então fica aí o convite, quem sabe, para você que não vai vir hoje à noite aqui no programa, né? Como é que é o nome do programa aqui hoje mesmo, Paulinho? Conexão, né? Então faz o seguinte, esquece que eu falei do Clássicos e se liga aqui no Conexão, né? Então tá bom. Tá ok? O Lincoln pediu para mim dar um recado também, né, Lincoln? Falou, Cleide, você não esquece de falar que amanhã tem classe bíblica aqui. Que horas? Alguém sabe? Às 18 horas. Então o Lincoln falou, Cleito, não esquece disso. Bom, gente, voltar aqui em Piracicaba, para mim, bom, é sempre motivo de alegria, né? Porque é tão bom a gente poder voltar ao passado e revirar no baú do passado. Essa semana eu passei a mão no telefone e liguei para os telefones que estavam lá no fundo do baú, que são importantes para a gente, né? E algumas pessoas até se surpreenderam na ligação e tal. Puxa, de que esse número estranho? Andei pelas redes sociais procurando o telefone e tal, e encontrei o telefone de alguns, liguei, alguns estão aqui, e eu quero mencionar o nome deles no decorrer aqui da fala, né? Antes da gente dar início aqui à fala, deixa eu só fazer um resumo para você, o que eu vou falar. Se de tudo que eu falar que você não lembrar de nada, você lembrar do resumo, aí alguém que não veio aqui hoje de manhã, você vai falar, então, o rapaz que falou lá, que fez a palestra, que falou alguma coisa lá, o que ele falou hoje de manhã que foi relevante? Então, se você pegar e chegar ao meio-dia, lá, quando você estiver reunido à mesa, você vai falar isso aqui, ó. Ele falou o seguinte, que Deus, esse é o resumo, pega coisas insignificantes, pessoas, às vezes, que são despercebidas aos olhos da sociedade, e ele coloca essas pessoas em lugar de destaque. Se você lembrar isso, já valeu tudo que a gente vai falar aqui, tá? E, em suma, isso que é o importante. Deus pega pessoas que, aos olhos da sociedade, ou de algumas pessoas, autoridades, enfim, simples, humildes, retira ela dos lugares mais simples, mais sórdidos, e coloca elas em lugar de destaque. E muitas dessas pessoas, no seu coração, parece que nem imaginam que Deus poderia fazer isso com elas. Elas estavam lá. Então, é esse o resumo que a gente vai falar. E para complementar isso que a gente vai falar, complementar não, para dar a tônica principal, a nota principal do que a gente vai conversar, você trouxe a sua Bíblia aí, digital ou física, de papel, está lá no livro de Josué. Josué, Antigo Testamento. Josué no capítulo 4. Né? E a gente já vai ler o futuro da história, aquilo que realmente aconteceu. O testemunho daqueles que venceram, que passaram por um desafio que Deus apresentou a eles, e a gente vai ler o resultado final da história, né? Aquilo que a gente é perito em fazer, de contar aquilo que é bom. E às vezes a gente esquece do passado, o caminho que se percorreu.
Então tem muita gente que dá palestra e fala em empresas e tudo mais, motivacionais, e diz esse tipo de fala, né? O importante às vezes não é a gente olhar o final da caminhada, mas sim olhar o processo. E às vezes a gente chega no final e o final às vezes não foi positivo, ou o final foi positivo, mas a gente acaba esquecendo do processo. Mas vamos ler aqui o final da caminhada, né? Todo mundo encontrou, gente? Josué, capítulo 4, versículo 11. Todo mundo achou? Vamos lá. Josué, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: tendo passado quem? Quantas pessoas, gente? Todo o povo. Passou a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista de todo o povo. Versículo 12. Passaram também quem? Os filhos de Ruben. Quem mais, gente, que está aí? De Gade, de Manassés. Que mais? Armados na frente dos filhos de Israel, como filhos, como Moisés lhe tinha dito. Olha lá, versículo 13. Quantas pessoas mais ou menos? Tem um número aí? Quanto, gente? 40 mil. Passaram por onde? Vamos lá. Homens de guerra armados passaram adiante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Versículo 14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. E eles fizeram o quê? Respeitaram-no todos os dias de sua vida como haviam respeitado a Moisés. Versículo 15. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá a ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Vai lá, versículo 17. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subiu o Jordão. E ao subir no meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. E assim que as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, e as águas do Jordão se tornaram o seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Aqui a gente chega ao resultado final. Eles passaram o rio, fizeram a travessia, eles conseguiram. Foi uma vitória ou não foi? Foi. A gente está lendo aquilo que realmente deu certo. A gente com filho pequeno em casa, essas histórias a gente conta de várias maneiras, né? De maneira lúdica e tudo mais. O Pedro, quando vai dormir, fala: pai, conta a história do muro de Jericó. Lembra, filho? Você gosta que o pai conta? Então você tem que contar a história de Jericó e conta hoje, amanhã o menino não enjoa. Porque as histórias da Bíblia, elas impressionam os infantis, os jovens, os adultos, né? Os mais experientes. As histórias da Bíblia nos impressionam, porque elas têm histórias de vitória, de pessoas que venceram. E aqui as pessoas venceram. Só que para chegar nessa vitória tem que ter um passo a passo, né? Tem que ter um caminho a ser percorrido. E a gente leu aqui praticamente o final, onde eles conseguiram. Mas eu quero falar de Deus. Deus, quando Ele coloca um desafio diante dos seus filhos, Ele enxerga o passado, o presente e o futuro. E eu e você, nós temos a mente limitada, a gente não consegue enxergar os desafios que acontecem diante da gente. Quando a gente está ali, diante de uma situação, você está vivendo, pode ser que aquela situação você não vai conseguir passar por ela mais. É uma dívida, é uma doença, é um problema familiar. Você está no meio de um marasmo, você fala: isso aqui não vai passar, vai ser difícil. Só que nós, seres humanos, somos limitados. A gente não consegue enxergar o resultado do futuro. Os desafios que Deus apresenta para você, a gente não consegue enxergar lá na frente. Se a gente conseguisse ver o futuro, a gente não precisaria de Deus. Mas Deus diz para os seus filhos: vai, pode marchar, coloca o pé na água. E o início da história você conhece muito bem. E quando a gente prega alguma coisa ou fala alguma coisa, a gente se identifica com aquilo que vai falar, porque traz para a vida pessoal. E o meu objetivo aqui hoje é esse, de trazer um pouco dessa história para a minha vida pessoal e fazer com que essa história também seja de uso pessoal para você também. Que ela tenha valia para você. Que senão não adiantaria nada, não atingiria os objetivos. Então, Deus quer mostrar para mim e para você que a gente tem que caminhar. O resultado vai chegar. Só que a gente não sabe o final dessa conta. Mas uma coisa eu sei.
que o Deus ao qual eu sirvo, que você serve, ao qual nós estamos aqui nessa manhã cultuando, tem o único e melhor resultado para mim e para você. Só que a gente precisa entender que tem um processo. E se você se perder no processo, você não consegue terminar o projeto. Né, Júnior? Que a gente só quer enxergar o móvel colocado na parede. Aí, às vezes, tem falta, coloca lá. Um dia o Júnior, vou dedar o Júnior. O Júnior fez uma cozinha lá em casa. O menino foi correndo lá e tal e mediu. E estava com pressa, tinha que sair, entregou a cozinha, estava 20 centímetros faltando. O Júnior falou, brincadeira. O Júnior foi lá e desmontou. Falou, tem que fazer o projeto correto, tem que chegar todo o processo. E a gente esquece o processo porque a gente pensa só no resultado final. E aqui a gente lê o resultado final, mas tem o processo. Então, no capítulo 4, no início, Deus começa a dizer como é que vai ser a caminhada, né? Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo... Olha só, gente, isso aqui é muito importante. É mais do que a gente lê o resultado final. Versículo 2 do capítulo 4. Tomai do povo quantos homens? 12, um de cada tribo. E ordenai-lhes dizendo, daqui, do meio do Jordão, do lugar aonde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai quantas pedras, gente? 12 pedras. E levai-as convosco, e depositai-as no alojamento, em que haveis de passar essa noite. Deus falou para eles assim, gente, ó, vocês vão fazer uma travessia, tem o Rio Jordão, e quando vocês atravessarem o rio, e até ali, como é que vai atravessar o rio? Vocês vão atravessar, os sacerdotes vão parar em seco, as águas vão ficar desse lado, tá? Vou segurar as águas aqui, os sacerdotes vão parar, e quando todo mundo tiver passado, que não tiver mais ninguém, vocês vão escolher 12 homens. Sabe para fazer o quê? Porque embaixo dos pés dos sacerdotes, aonde eles estão parados, vocês vão cavucar ali e vão tirar quantas pedras? 12. Vocês vão pegar essas pedras, grandes, cada uma, vai arrastar para fora do rio, vai depositar lá no alojamento e vão fazer uma coluna com ela. Isso é o futuro, é Deus falando do futuro. E eu gostaria que você fosse se identificando com os seus projetos. E aplicando essa história aqui para a sua vida pessoal. Então, gente, deixa eu ver aqui. Tomara que eu não me perdi aqui. Vamos lá. Versículo 5, a gente parou? É isso mesmo? Um de cada tribo disse, passar adiante e tal. Vamos versículo 6 agora. Para que isso seja o quê, gente? Por sinal entre quem? Entre vós. E quando quem? Os vossos filhos aonde? No futuro perguntarem dizendo, o que significam essas pedras? Deus disse o seguinte, gente, ó, vocês vão atravessar. Quando o sacerdote parar, aí você manda ele tirar o pé um pouquinho do lado. Ali onde ficou parado o pé dele, a arca da aliança, que estão segurando ali a arca, cavoca ali as pedras. Tira, pega 12 homens, um de cada tribo. Coloca lá, empilha essas pedras. E um dia, lá no futuro, os filhos de vocês que nascerem, quando ouvirem essa história que vocês vão fazer hoje à noite, que vocês vão passar no Rio Jordão, e quando vocês atravessarem, essas pedras lá, no outro lado, elas vão servir de um testemunho. Essas pedras foram tiradas do meio do rio. É porque a gente só se atenta na história, naquilo que é importante. A arca, o povo passando, 40 mil pessoas. Hoje a gente quer resultado, hoje a gente quer like. A foto tem que estar a maior curtida. O stories tem que ser visualizado por todos os meus contatos. Tem que ter notoriedade. Tem que aparecer. A gente trabalha com loja virtual na internet, né? E hoje os dados precisos que você tem é incrível. A pessoa entrou na sua loja online, você sabe de onde ela veio, se ela veio do Facebook, se ela veio do Instagram, enfim, você tem dado para tudo. Você consegue o resultado preciso das coisas. Por isso você quer fazer um negócio para dar mais resultado, mais destaque.
Mas a gente está falando de um Deus aqui, gente, que pega coisas insignificantes para deixar de testemunho para mim e para você. E aqui está as pedras, dormindo, embaixo dos pés do sacerdote. Essas pedras estavam ali quanto tempo, gente? Sem ninguém dar atenção para elas. Essas pedras são tiradas, são lavadas, são erigidas como uma coluna. E aqui a gente pode trabalhar com vários símbolos nessas pedras. Essas pedras é cada um de nós. Quem é o ser humano? Um dia eu me identifico com essa história, e aqui eu quero entrar um pouquinho na minha história pessoal, que muita gente aqui conhece. Há uns 13 anos atrás, eu estava num quadro bem difícil, sabe? E às vezes a gente passa por umas coisas que às vezes você precisa até comer e dormir. E tem necessidade e dificuldade, né? Porque você quer começar um projeto novo, cara. E quando você quer começar um negócio novo, você tem que abandonar umas coisas. E aí dá um pouco de medo, sabe? E há uns 13 anos atrás, me fizeram um convite maluco. Eu vim parar nessa cidade aqui, gente. Embarcado numa carreta da Sadia. Eu vim tocando música para o carreteiro não dormir. E ele me largou num posto de combustível ali na frente do shopping. E eu desci ali. E eu e a Vandeni, a gente queria construir uma história juntos. A gente veio lá do interior do Paraná, com 23 anos de idade, os dois sonhando. Deixei um monte de coisa para trás, porque Deus disse assim: meu filho, a história que eu tenho para construir na sua vida, você tem que abandonar algumas coisas, né? Você tem que deixar para trás. Você tem que atravessar o Rio Jordão aí, e tem um processo pela frente. E às vezes a gente não quer largar, a gente quer levar um pouco da nossa experiência, da nossa sabedoria, dos títulos acadêmicos que a gente tem para resolver. Se acaso Deus não der certo, eu resolvo. E quando você se vê sozinho ali, né, para começar, aí agora? Aí, gente, eu estava parado ali na frente do ponto de ônibus, a Vandeni chegou. E toda vez que eu chego em Piracicaba, eu paro meu carro atrás do ponto de ônibus, ali na FOP. Um dia que você estiver passando ali na faculdade de odontologia, ali que eu desci a primeira vez os meus pés nas terras de Piracicaba. Eu paro meu carro naquele ponto de ônibus ali e faço uma oração. Se às vezes eu estou com pressa, eu desço, sento ali, tiro até umas fotos. Porque a gente tem que lembrar de onde a gente veio. A maneira que a gente estava. E o intuito aqui não é dizer que venceu. Porque a gente chega num estágio, vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E quando você vai crescendo, os problemas também vão crescendo com você. Não adianta falar que a conta bancária do outro é melhor, que ele não tem problema, que a casa dele é melhor que a minha, que ele não tem problema. Você vai alcançar a conta bancária dele, amém? Você vai alcançar a casa que ele mora igual também, mas os problemas também vão continuar existindo. Não chegou ao final ainda. Então, gente, naquele ponto de ônibus ali, eu olhei para o céu e falei assim: rapaz, vamos começar aqui então. E tinha umas senhoras ali junto. E estavam indo para um evento da Igreja Adventista do 7º dia. Eu falei, elas estavam com uma camiseta, né? E a história alguns conhecem aqui. Há 13 anos atrás, quem era que estava ali? A Helena, o Ananias e a Jacira. E mais uma turma. E eu liguei para eles essa semana. Cadê você, Helena? Você está aí? Fica de pé para todo mundo te conhecer. Olha lá. Fica de pé também, Ananias. Você está mais bonita, Ananias. Fica de pé, vocês dois aí. Fica de pé. Quero dizer aqui em público, eu nunca falei para vocês. Vocês não sabem a mudança que vocês fizeram na minha vida fazendo aquele convite. Deus colocou vocês ali para ir para um lugar que talvez vocês já estavam acostumados a ir, a caminhar. A quem sabe para ir mais um evento da igreja. E vocês fizeram um único convite.
Falei assim, Cleito, vamos conosco. A gente começou a conversar, em poucos segundos a gente se conheceu. E a gente foi parar lá faz 13 anos isso. Você não sabe quanta coisa aconteceu nesse caminho. E eu quero dizer aqui em público, Ananias, Helena, e leva para Jacira isso. Muito obrigado. É o mesmo sentimento que a Vandeni tem no coração dela também. Por onde quer que vocês forem, o aperto de mão, o toque da roupa de vocês, aonde encostar em alguém vai ser abençoado. Porque por meio de um convite vocês transformaram uma vida. Pode ser que seja insignificante isso para vocês, mas o resultado está acontecendo cada vez melhor. Então eu vou pedir, assim, com muita simplicidade e com muita reverência, uma salva de palmas, senhoras e senhores, para Helena e Ananias. Senta aí. Aí no processo tem alguém que convida a gente, que chama a gente. E aí eu fui, encontrei esse povo aqui, a maioria estava lá, sentei e comecei a aprender com um monte de coisa. Cleito, tem umas etiquetas que você tem que aprender a comer, a se vestir, sabe, um jeitinho especial. Eu não sei, você talvez está vindo aqui na igreja, na comunidade, a primeira vez, ou está vindo há alguns dias, ou é novo aqui. Esse povo, eles são meio doidos da cabeça, sabe? Mas fica com eles. Você vai crescer, nem que seja barriga, mas vai. Eles fazem comida boa, são gente fina, são gente boa. Ajudam as pessoas. Então, se estão te chamando para vir para cá, fica, porque o resultado vai vir. E esses convites... Obrigado, princesa. Você sempre no caminho, né? E aí cheguei lá e tal, aquela coisa toda, enfim, a história que muita gente conhece. Lá na frente, na escola adventista, a Helena, a Ananias me levaram lá, uns brincão na orelha, cabeludo, aquela coisa toda, e tal, e há 13 anos atrás, né? E me abraçaram do jeito que estava, parecia que eu estava indo para uma balada, mais do que indo para um evento da igreja. Mas não olharam essas coisas. Cheguei lá, comecei a estudar a Bíblia, aquela coisa toda e tal, e, enfim, deixei tudo para trás. E então vim morar definitivamente nessa cidade. A Vandeni continua aqui, os 2 meses que eu fiquei longe dela. Aí ela se batizou na igreja. E eu vim depois me batizei também. Aí também teve o início da carreira. Eu cheguei aqui, me batizei na igreja. Estava lá o Ricardo e a Ivani na igreja, sentado. Luiz fez um convite para quantas pessoas podiam me levar para casa. Eu estava começando a vida do zero, aquela coisa toda. Aí o Ricardo se manifestou. Luiz, o Cleito vai lá para a minha casa. Ricardo, você pertence à igreja? Não, eu estou vindo aqui assistir, eu sou convidado, estou fazendo os estudos. A Ivani já tem um contato com a igreja. Eu estou aqui, eu vou levar esse cara para a minha casa, vai ficar lá. Tá bom, fica umas 2 semanas até arrumar a vida aí. E aí a gente vê o que faz. O pastor Luiz Gonçalves falou isso para ele. Era para mim ficar 2 semanas na casa do Ricardo, eu fiquei 1 ano e 2 meses. Né? Bem folgadão esse Cleito, né? O Ricardo e a Ivani, diferente do Ananias e a Jacira, a Helena, a gente se vê mais vezes, né? E se encontra mais vezes. Então, senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês Ricardo e Ivani, por favor, fique de pé aí. Todo mundo conhece. Mas quem não conhece, esse casal aqui, quando eu comecei a vida, eles me colocaram dentro da casa deles. Eles nunca me viram. A gente não frequentou a mesma igreja. A gente não fazia parte da mesma panelinha. A gente não participava do mesmo clube de futebol. A gente se conheceu em poucos minutos. Falou, Cleito, cara, eu vou te levar para casa. Era um momento de muita dificuldade na vida deles. Mas mesmo assim eu vou te ajudar, rapaz. Eu vou te dar uma força. E eles tinham, a Bruna era 8 anos de idade. Menos ainda, né, Ricardo? 7 anos. E me abraçou. Vamos, Cleito, vem cá, não desiste não. Vamos trabalhar, vamos lutar. Vamos encarar a vida juntos. E eu cheguei na casa do Ricardo e comecei a estudar. Tinha vezes que eu chegava, gente. Não que eles nunca negassem alguma coisa. Eu chegava de ponta de pé da faculdade, viajando.
abria o portão devagarinho, às vezes com fome, e entrava ali, passava a noite, saía cedo, durante o dia eles nem viam, e ganhava a vida. Eu sei que eu não estou contando novidade nenhuma aqui, porque a vida de todo mundo é de luta. Isso aqui não é para ser um showzinho. A vida real, ela é dura para todas as pessoas. Ricardo e Ivani, já falei isso para vocês em público. Da mesma forma que eu falei lá para o Ananias, a Helena e a Jacira. Muito obrigado, Ricardo. Já falei isso para vocês algumas vezes e eu quero falar aqui de novo em público. Pelo teto que vocês me deram. Pelo abraço. Eu sei que se vocês tivessem, vocês fariam até muito mais. Então, peço desculpa para quem sabe por algum trabalho. Quando eu cheguei com o meu corcel caindo nos pedaços, cansado, dentro da casa do Ricardo, o corcel já vinha 2 semanas, 2 quadras de distância, escutando que o Cleito estava vindo. A chave do corcel caía na metade do caminho e continuava andando, gente. Era o dedo do anjo segurando na ignição. Aí, uma noite dessa, amanheceu o Ricardo Corcel com as portas meio abertas, o Cleito dormindo dentro do corcel na casa e os portões da casa escancarados. O cansaço. E eles nunca desistiram. Ele falou, Cleito, você vai vencer, você vai conseguir. Então, irmãos, você que está aqui vindo a primeira vez, eu quero dizer para você o seguinte, um simples abraço, um aperto de mão, quem sabe uma noite para alguém dormir, é mais do que você dar todos os estudos que a Bíblia oferece. Senhoras e senhores, eu quero pedir uma salva de palmas para o Ricardo e a Ivani. E a gente tem que trabalhar, gente, porque a gente é adventista do 7º dia. Só que a gente esquece que Deus fala no mandamento assim, 6 dias tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar, meu amigo. É que a gente transfere o descanso do 7º dia para os outros 6 dias. Eu tenho quantos minutos ainda? 2? Tá bom. Então, gente, a gente sai daqui antes das 13. Aí, precisava trabalhar, fazer alguma coisa. Aí conheci o Celso Braga Júnior, Ambientes Planejados. Falei, Cleito, posso te ajudar de alguma forma, cara. Me pegou, me deu um trabalho no início. Cleito, começa aqui. Trabalha, rapaz. Começa aí, esse é um start para você. Eu comecei com o Celso lá. Ia a pé lá no barracão dele, lá em cima, lembra, Celso, do Caxambu? Ele, com as suas lutas, as suas dificuldades, teve tempo para parar e ajudar alguém. Liguei para o Celso essa semana e falei isso. Falei, Celso, acho que você talvez nem lembre disso. O bem que você fez, o incentivo, o apoio. É que a gente quer enxergar só o resultado, quanto vai ganhar, quanto que vai ser o dinheiro. Mas a gente não esquece que o aprendizado no processo vale muito mais do que o dinheiro no final. Que, por sinal, naquela época foi muito bom. Celso, quero dizer aqui de público para você, talvez, acho que você, a maioria conhece o Celso, né? Mas, Celso, você é um cara bonito, vem cá, tem que ficar aqui mais perto. Ó. Celso, senhoras e senhores, esse aqui é o Celso. E a Mônica está onde? Cadê a Mônica? Fica de pé, hein, Mônica? Talvez você não conheça esse casal aqui. Eles também fizeram parte disso, gente. Então, de público, eu quero dizer, Celso e Mônica, muito obrigado. Deus seja louvado. E eu quero pedir uma salva de palmas para o Celso e a Mônica. E eu estou sendo injusto aqui. Tem tanta gente aqui. O que dizer da família Cúculo lá, da Raquel, o Guilherme, seu Fernando, que está em memória. Puxa vida, quantas vezes eu chegava para vender as coisas aí de porta em porta, no centro dessa cidade. Cabisbaixo, eu entrava lá na loja, Tecido São Paulo. Propaganda boa, né? Cabisbaixo para baixo, o Fernando falava, Cleito, levanta a cabeça, rapaz. Vai em frente, você vai conseguir. Pois é, Fernando, mas a família da Vandelinha é muito rica, não vou poder dar a vida que ela merece. Falei, que nada, rapaz, vai ser tudo teu também. Deixa eu só apresentar para vocês essa bonita mulher aqui, a Raquel. O Fernando já nos deixou,
o Guilherme, tem o Murilo também. Liguei para eles essa semana, vocês têm que estar lá. Enfim, e o que dizer de Dona Áurea, seu Décio Franco? Também, seu Décio em memória, abraçava a gente, andava dentro de uma belina por essa cidade afora aí, abençoando um monte de gente. E seu Décio falou, Cleide, você não pode desistir, rapaz. Está no início. Você vai ser pastor dos pastores. Ele falou. Ele sempre tinha uma palavra muito mais futura do que aquilo que a gente imaginava. Então, Dona Áurea, às vezes que eu passava lá na casa da senhora, chegava lá com fome, às vezes para comer, tinha um prato de comida, de arroz com shoyu. Coisas simples que eu estou mencionando para você, gente, que necessitam, no início de uma caminhada, de um processo. E eu quero finalizar dizendo para você o seguinte. Talvez alguém aqui está vindo das primeiras vezes, está preocupado com o início, com o sucesso, como é que vai ser lá na frente. Deixa eu dizer para você uma coisa, vale a pena. Vale a pena porque o resultado vai vir. Vai vir na sua área profissional, sentimental, social, enfim, em todas as áreas. Essa igreja teve muita paciência comigo, gente. Você imagina uma vez que eu peguei e enchi essa igreja de latinha de cerveja? O Cleide está fazendo campanha, eu tinha que juntar as latinhas para comprar não sei o que da igreja lá. Quanta paciência tiveram comigo no começo. Quanta gafe. Hoje ainda dou, mas naquela época era mais. É uma igreja que tem paciência com os seus filhos. E sempre continuou e permaneceu assim. Então, das pessoas que eu falei aqui, e tantas outras que tem, família do Milão, o Paulinho aqui, quanta gente. As pessoas que participaram no início do processo da minha caminhada, a minha base está aqui. Essa cidade, quando eu venho aqui, me traz sempre boas lembranças. E você que mora aqui, que bebe da água desse rio, tenha orgulho desse lugar. Deus tem planos para as pessoas que moram aqui. E você transita por aí o dia a dia, correndo, falando com alguém, saiba de uma coisa. Fica um lampejo de esperança no coração de alguém. Da sua vida, do que você faz, dos seus negócios, do seu trabalho, de tudo. Você continua e consegue abençoar alguém. E é legal porque aí começa a vir os filhos, né? A família começa a crescer. E aí o Pedro vivenciando tudo isso. E ele começa a observar e já começa a perguntar umas coisas. Ô pai, mas foi assim? Como é que ele falou? Papai na banda de rock? O que Deus falou para os filhos de Israel? Tire as 12 pedras. As 12 pedras insignificantes. Coloca lá na beira do rio. Seus filhos vão nascer. Vai vir o futuro e eles vão perguntar: pai, mãe, o que significam essas pedras que está aí amontoada? Filho, significa o seguinte: seu pai passou por um processo de conversão. E nessa caminhada, seu pai vivia de um jeito, sua mãe vivia de um jeito, seu irmão vivia de um jeito, seu amigo vivia de uma maneira. E hoje eu vivo de uma maneira diferente, muito melhor, porque eu segui os planos de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você está rejeitando a coluna de pedra que um dia Deus mandou você erigir, e essa coluna serviria de testemunho para o futuro das gerações, você está desviando do plano. E o plano aqui não é comer, vestir, beber, o reino do céu não é esse. O plano aqui é você não desistir da caminhada. Porque na caminhada vai ter vários tipos de pessoas caminhando contigo. A gente é o mesmo povo, tem o mesmo objetivo, mas a gente pensa diferente em algumas coisas, mas estamos seguindo o mesmo ideal, o mesmo rumo. Então, as insignificantes pedras que você erigiu no seu passado, elas são importantes para você no presente e serão lembradas no futuro por gerações que talvez você não estará aqui.
Então, onde é que está o monte de pedra que você tirou lá do meio do Jordão quando você atravessou? Você lembra disso? Busca a sua memória. Vai lá no baú onde você está. Me faz muito bem voltar aqui nessa cidade, porque aqui eu tenho uma coluna de pedras. Aqui eu tenho boas lembranças. Tenho referências boas de pessoas, de seres humanos. Alguns eu apresentei para vocês aqui, e tantos outros. Eu gosto de voltar no meu passado. E tem gente que não tem coragem de voltar no passado. Porque o passado fez mal, foi ruim. Mas o passado não serve só para a gente lembrar das coisas que passaram. Serve para construir o presente e transformar o futuro. Eu tenho orgulho de ter passado por essa cidade e aqui Deus ter me chamado. Porque estou tentando seguir os planos que Ele estabelece para a minha vida. E ao tentar seguir os seus planos, eu sei que nem morte, dor, sofrimento, anjos, poderes, política, futebol, nada vai me tirar desse caminho. Porque o amor dele não é comparado a nada esse mundo. Então fica aqui o desafio para você. Não desista do plano de atravessar o Jordão. Não esqueça das colunas de pedras que ficaram lá atrás. Porque algumas pessoas, seus filhos, a futura geração, vai perguntar. Eu vou finalizar e eu vou convidar carinhosamente aqui, só para terminar com uma oração, o Ricardo, a Ivani, a Helena, o Ananias, o Júnior, Dona Áurea, e eles vão representar cada pessoa que eu conheço dessa igreja. Vocês podem vir aqui? Eu posso finalizar assim, Júnior? Posso? Posso? Cada uma dessas pessoas aqui são as colunas de pedra. Aqui, ó, quero reunir vocês aqui. Deixar vocês aqui bem juntinho. Quando eu olho para essa fortaleza aqui, eu me lembro do passado. Eu tenho aqui, ó, gente, a referência. Olha, tá vendo? Devagarinho a gente vai montando uma igreja aqui, ó. Isso. Isso. Eles representam cada um de vocês. Vou quebrar aqui a liturgia de vocês, perdão, mas eu estou em casa, tá, gente? Muito obrigado, viu? Aqui está a nossa coluna de pedra, né, princesa? Pedro, olha aqui. Essas pessoas aqui ajudaram o papai e a mamãe lá no começo, sabia? Eles são muito importantes para o papai e para a mamãe. Eles são aquelas colunas de pedra que o papai conta a história de Jericó. Você lembra? São eles. Sabia? Aonde está a sua coluna de pedra que você tirou lá do fundo do rio? Vou fazer uma prece por você. Pode ficar de pé? Tem alguém para tocar aquele teclado bonito ali? Cadê? Pega lá. Senta lá, Alexandre. Você veio aqui para isso, rapaz. Pega aí um Mi bemol aí, liga aí, tá ligado? Pronto, vamos lembrar aqui o passado. Quero cantar aqui um trechinho de uma música. Tá ligado aí? Pronto, Mi bemol aí. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abria o mar vermelho. Faz o quê? Lutava pelos teus contra feras e gigantes, reinos e nações, e ele me encantava cantando as suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir e no final do meu caminho não conseguia mais. Alguém está desistindo aí, gente? Se sentir a tua presença, porque hoje não cantar. Então canta comigo, vai.
quer vir aqui, gente, que está vindo a primeira vez, não sei, para a gente finalizar a oração? Tem? Tem mais alguém? Então pode vir. Pode vir se quiser, tá? E quero ser a voz que me faz e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Tem mais alguém que quer vir, gente? Tem mais alguém? Não precisa ter medo não, tá? Bem baixinho, viu, Alexandre? Gente, só para lembrar, tá? O resumo. Onde é que está a coluna de pedras lá que você tirou do Jordão há um tempo atrás? Está esquecida? Vai lá nas memórias, no baú da sua memória e traz ela de volta. Quem é? Foi uma pessoa? Foi um folheto? Lembra do folheto, gente? Hoje acabou o folheto. Onde estão as suas memórias? Deus atravessou um bocado de gente pelo meio do Jordão. E Ele falou assim: essa travessia não pode ser esquecida. Então, volta lá nas suas memórias. Não se esquece do lugar onde Deus te tirou. Talvez você estava lá no fundo do rio. Já estourou o horário, né, Paulinho? Paulinho já está me xingando. As fotos não deu certo, né, Maurício? Então coloca só para a gente ver o passado, para a gente ver como é que está o presente, se melhorou ou não. Então abre a foto aí, Paulinho. Que tem que... Pode passar. Era assim, gente. Aí. Passa mais uma. Isso aí, gente, era o passado. Pode passar mais uma. Era assim que a gente vivia antes, gente. Vale a pena seguir o plano. Passa, gente. Passa, Maurício. Vamos com pressa, com fome. Olha o ponto de ônibus como mudou. Volta um pouquinho. Volta. Mais uma, volta. Não, essa não. Pode passar. Pra frente, essa não. Mais. Esse aí. Aí, a Vandeninha. Vai. Precisou batizar com 2 pastores, que era muito pecado, né? Então, vale a pena continuar seguindo o plano, gente. Vale a pena lembrar o passado. Vamos orar? Santo Deus, que bom a gente poder voltar ao passado e ver os milagres que o Senhor faz na nossa vida. Porque se a gente segue contigo, Senhor, a gente não tem medo do passado. Porque o passado é simplesmente lembrarmos daquilo que nós éramos. E aqui representamos com uma linda passagem da Tua Palavra, que estava lá no meio do rio, um monte de pedra insignificante, que ninguém dava atenção por elas, a água estava passando por cima, e o Senhor teve a sensibilidade de ir lá e retirar aquelas pedras lá debaixo daquela lamaçal, e colocou essas pedras insignificantes como uma coluna, como um testemunho. Senhor, a gente pode trabalhar de tantas formas em cima dessa passagem, mas eu acredito que cada um de nós aqui tem um sentimento de que um dia estávamos também envolvidos num lamaçal, éramos pedras cheias de lama, pontiagudas, e o Senhor vai nos moldando no caminho dessa vida, aparando as arestas e fazendo dessa pedra bruta um lindo cristal. Mas ainda não está pronta a Tua obra, Senhor, porque é aos poucos que o Senhor vai fazendo. Só que às vezes a gente desiste do caminho de ser lapidado pelo Senhor. Então, Senhor, se alguém esqueceu da coluna de pedras, que essa pessoa ajude a lembrá-las. E esses queridos que estão aqui na frente, representando essa coluna de pedras, para mim, que eles continuem sendo a coluna de pedra na família, aqui na igreja, na sociedade, onde quer que eles passarem, e que eles sejam a representação daquilo que nós também queremos ser para as pessoas. Te oramos tudo isso por Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você quiser dar um abraço em quem está do teu lado, foi importante para você, pode chamar de coluna, de pedra, tá? E eu vou estar lá fora para cumprimentar você, tá?